Pronto. Vamos lá, vamos iniciar então mais uma aula. Hoje nós vamos começar a estudar a parte referente a um conceito, né, chamado de Big Data. E tem muita coisa interessante para a gente tratar na nossa aula de hoje. Deixa eu compartilhar aqui a minha tela para a gente começar a explorar esse assunto. Daqui a pouco a gente entra aí nas questões de prova. O que eu sugiro aqui para, antes da gente entrar de fato na definição, né, de Big Data? A minha sugestão é a gente começar entendendo o que são referente à parte de estrutura de dados, né? O que são dados estruturados, semi-estruturados e não estruturados. Por quê? Porque quando a gente começar a entender os desafios de sistemas de Big Data, quando a gente começar a entender, por exemplo, e conhecer os Vs de Big Data, que isso cai muito em prova, a gente vai perceber que isso aqui é a base para entender o básico relacionado a Big Data. Se você não começar por aqui, você vai ter muita dificuldade. Então, vamos lá. O que são dados estruturados, semi-estruturados e não estruturados? Vamos começar pelos dados estruturados, que é muito fácil entender isso aqui e, por sinal, quem assistiu às aulas de bancos de dados não vai ter dificuldade nenhuma com essa parte. Por quê? Porque todos aqueles dados armazenados em SGBDs, manipulados, né, por sistemas gerenciadores de bancos de dados, no caso dos bancos de dados relacionais, todos aqueles dados, eles são dados estruturados. Por definição, dado estruturado é aquele organizado segundo um esquema fixo e previamente definido, normalmente em linhas e colunas, no qual cada campo possui posição, significado e formato conhecidos. Ora, vamos dar um exemplo bem básico. Eu vou cadastrar clientes num banco de dados relacional. Vai existir uma tabela, a tabela clientes, onde nós vamos registrar, cadastrar todos os clientes daquela empresa. Que tipo de dado é esse? É um dado estruturado. Ele segue um esquema fixo e, mais do que isso, grave essa informação, até coloquei aqui, características essenciais. Possui uma estrutura rígida, definida antes do seu uso. O que isso significa? Antes de receber os dados, a gente precisa criar uma estrutura para receber esses dados. Então, a estrutura ela é criada antes de receber os dados. E por que ela é uma estrutura rígida? Muito fácil explicar isso. Por diversas vezes, a gente se depara em momentos em que a gente está se cadastrando em algum banco de dados. E, às vezes, a gente quer deixar de fornecer alguns dados, mas todo mundo sabe que não é bem assim que funciona. Às vezes, a gente quer deixar um campo lá sem preenchimento, mas aquele campo é de preenchimento obrigatório, o que significa dizer que foi criada uma estrutura antes de receber os dados. Essa estrutura ela é rígida, e quando a gente coloca campos de preenchimento obrigatório, se a gente não preencher aquilo que é solicitado, a gente não conclui o cadastro. Ou seja, estamos diante de dados estruturados. Todos aqueles dados armazenados em bancos de dados relacionais são tratados como dados estruturados. Então, eles possuem uma estrutura rígida. Os dados seguem um padrão uniforme. Exemplo: todos os clientes
vão ter os mesmos campos: nome, CPF, data de nascimento, ou seja, eu tenho para o mesmo grupo os mesmos dados, né? Então, eu sigo um padrão relacionado a esses clientes, por exemplo. Campos com significado semântico explícito. O que isso quer dizer? Você vai ter claramente aquele campo é para um dado numérico, é para um texto, é para uma data. Então, existe toda uma definição de qual tipo de dado vai ser armazenado em cada um daqueles campos, né? E tudo isso facilita o quê? Facilita a consulta, a indexação, a análise. A gente estudou muito aqui linguagem SQL, né? E na linguagem SQL, o que, que a gente está manipulando? Dados estruturados. Então, essa é a definição. Qual é o problema? Grande parte dos dados que a gente manipula atualmente, as empresas de uma forma geral, grande parte dos dados não são estruturados. E aí começam os desafios. Por quê? Porque os sistemas tradicionais, eles foram pensados para lidar com dados estruturados. Quando a gente sai do dado estruturado e vai para uma outra categoria, o grau de complexidade para manipular esses dados ele vai só aumentando. E aí começam os desafios. Os sistemas tradicionais só trabalham com dados estruturados. Para trabalhar com dados que têm um nível de complexidade maior, nós vamos precisar de novas tecnologias. A gente vai já chegar nessa parte. Além do dado estruturado, existe o semi-estruturado. Os dados semi-estruturados ocupam uma posição intermediária entre os dados estruturados e não estruturados. Diferentemente dos dados estruturados, que dependem de esquemas rígidos e fixos, os dados semi-estruturados permitem maior flexibilidade na representação das informações. E aí tem dois formatos que despencam, melhor dizendo, em prova. O formato JSON e um formato chamado XML. Esses formatos, inclusive, é muito comum, nota fiscal eletrônica, né? XML é um formato de dado que semi-estruturado. Ele não é estruturado porque ele não segue uma estrutura rígida, mas não quer dizer que ele não tem estrutura nenhuma. Ele tem estrutura. Só que tem um dado interessante. No semi-estruturado, a estrutura ela acaba estando misturada com os próprios dados, né? Então, vamos a um exemplo aqui. Ó. Vamos começar pelo JSON. Esse JSON é um formato baseado em texto para armazenar e trocar informações de forma legível para humanos e facilmente analisável por máquinas. O JSON representa os dados de forma hierárquica, usando pares de chave-valor para armazenar informações. Então, os dados em JSON são delimitados por chaves. E cada par chave-valor é separado por vírgula. Então, a gente observa aqui, ó, aqui abre, aqui fecha, ó. Beleza? Aí aqui você tem, ó, chave, valor, chave, valor, chave, valor. Esse formato aqui é um formato JSON. Se você voltar aqui, ó, eu disse que a estrutura, que é o esquema, vai estar misturado aos valores, ou seja, rótulos, chaves e metadados aparecem junto com os dados. Está aqui. Aí você tem aqui a chave e o valor. Chave, valor e assim por diante. Esse é o formato JSON.
Esse formato, lembre-se, ele é um dado semi-estruturado. Existe um outro formato que é o XML, que permite armazenar dados de maneira estruturada e compartilhável. O XML suporta o intercâmbio de informações entre diferentes sistemas computacionais. Ele é parecido com o JSON, só que ele usa uma outra estrutura, né? Não tem aquele uso das chaves. Aqui existem tags, né, que são separadas por sinal de menor e maior. Então, você tem aqui, ó, nome, Maria Silva. Telefone, está aqui o telefone. O e-mail. E aí, observe que ele tem as tags, né? As tags, na verdade. Inicia e fecha, ó. Inicia e fecha. Então, essa estrutura aqui é o que a gente chama de XML, formato de dado semi-estruturado. E temos os dados não estruturados. Eu acho que pelo nome ele é bem intuitivo, já dá para perceber o seguinte: ele não tem estrutura nenhuma. Quando falamos de não estruturado, não tem estrutura nenhuma, nem misturada com os dados e nem de forma rígida. Ou seja, o não estruturado, ele representa o quê? Na verdade, grande parte dos dados que nós manipulamos atualmente, grande parte desses dados são dados não estruturados. Um áudio, um vídeo, um texto corrido, tudo isso é tratado como dado não estruturado. E repito, boa parte do que a gente manipula hoje são dados não estruturados. Existem alguns estudos que isso aqui representa, no mínimo, 80% do que é manipulado atualmente. Então, grande parte dos dados são dados não estruturados. E aí é onde começa o problema dos sistemas gerenciadores de bancos de dados relacionais. Porque os SGBDs relacionais, eles só trabalham com dados estruturados. Então, a gente teve que criar novas tecnologias para ser capaz de trabalhar com dados que não possuem estrutura. Só que esse é um grande desafio, não é fácil. O grau de complexidade aumenta. E é aí onde a gente entra na ideia do Big Data. Porque o Big Data entra aqui. O Big Data traz soluções que vão possibilitar você trabalhar com todo tipo de dado, diferente dos SGBDs relacionais, que só trabalham com dados estruturados. O Big Data trabalha com todo tipo de dado. Eu chego já na definição de Big Data, mas antes, vamos fazer o seguinte: tem umas questões aqui para reforçar o que a gente acabou de ver. A gente chega já na definição de Big Data, mas vamos lá. Ó. Questão Sebrasp 2022. A principal característica de dados não estruturados é que eles não possuem metadados. Nós já estudamos, lá no início das nossas aulas, nós já estudamos o conceito de metadados. Para quem não lembra, deixa eu colocar assim: metadados são dados sobre dados. São dados que revelam, eles explicam outros dados. Exemplo, até para chegar a uma conclusão para essa questão. Vamos fazer um exemplo, vamos dar um exemplo prático aqui. Uma foto
Se eu pegar uma imagem, uma foto que você tirou no seu celular, isso é um dado estruturado ou não estruturado? Foto, que é imagem, né? Imagem, áudio, vídeo, tudo isso é não estruturado. Se você for na galeria de imagens do seu celular e encontrar uma imagem, você consegue entrar nas propriedades dessa imagem, lá no seu celular. Lá vai aparecer o tamanho daquela imagem, o formato, a data em que você tirou aquela foto. Tem uma série de características sobre aquela imagem. Se você fez um vídeo, a mesma coisa. Por exemplo, quando você entra lá nas propriedades do vídeo, você consegue, inclusive, verificar a geolocalização de onde foi feita aquela imagem. Resumindo, eu tenho uma foto no meu celular, e aí isso é não estruturado, e eu tenho propriedades que explicam aquele dado. Isso é o quê? Isso é um metadados. É um dado sobre dados. Então, quando a questão diz a principal característica dos dados não estruturados é que eles não possuem metadados, isso está o quê? Errado. E está aí o exemplo. Uma imagem a imagem é um dado não estruturado. A imagem que está salva no seu celular, ela tem tamanho, ela tem formato, ela tem geolocalização, ela tem uma série de informações. Isso são metadados, são dados sobre dados. Portanto, gabarito da nossa questão, o item está errado. Todo mundo entendeu essa lógica aqui? O que caracteriza um dado não estruturado é o fato de ele não ter uma estrutura rígida, uma estrutura definida, né? Ele não tem estrutura nenhuma, mas ele não quer dizer que ele não tenha metadados. Ele possui, sim, metadados. Então, o item está errado. Outra questão. Dados estruturados diferenciam-se dos dados não estruturados pela rigidez em seu formato e pelo fato de poderem ser armazenados em campos de tabelas de um banco de dados relacional. Vocês marcariam aí certo ou errado? O dado estruturado diferencia-se dos dados não estruturados pela rigidez em seu formato e pelo fato de poderem ser armazenados em campos de tabelas de um banco de dados relacional. Gabarito, o item está correto. Os dados de cadastro de um cliente são dados estruturados e eles são feitos em bancos de dados relacionais. Está correto. Outra questão, Sebrasp, 2023. Se em certa organização grande parte dos dados for constituída de dados estruturados, mas também houver muitos dados de arquivos PDF e DocX, então os dados em geral são classificados como semi-estruturados. Vocês marcariam nessa questão? Ele está tentando fazer você confundir aqui o seguinte, ó, arquivos em PDF, ó, PDF e DocX são dados não estruturados, ok? Aí ele está querendo passar a ideia o seguinte: se numa empresa eu tiver dados estruturados, mas também tiver dados não estruturados, em geral, isso vai ser tratado como semi-estruturados.
É como ele está tentando passar a ideia de que se uma empresa tem dado estruturado, mas ela também tem dado não estruturado, ela está dando a entender que o fato de existirem os dois, em geral, dá para dizer que isso é semi-estruturado. Isso não tem nada a ver com esse conceito. Está completamente errado. O que faz um dado ser semi-estruturado é ele por si só, não está relacionado a outros dados. O que é um dado semi-estruturado? É quando eu tenho um dado em que ele não tem uma estrutura rígida, mas também não quer dizer que ele não tem estrutura nenhuma. E o seu esquema acaba estando misturado com os dados. O JSON, o XML, que são exemplos de dados semi-estruturados. Não tem nada a ver com o que foi colocado na questão, como se, tendo dado estruturado e não estruturado, pelo fato de existirem os dois, em geral, isso seria tratado como semi-estruturado, nada a ver, o item está errado. Vamos avançar. Questão de 2024, também Sebrasp. Documentos de uma empresa e postagem nas redes sociais são exemplos de dados estruturados. Certo ou errado? Eu tenho um documento de texto, por exemplo. Eu faço uma postagem numa rede social. Esses dados, eles não são estruturados, pelo contrário, eles são não estruturados, ou seja, gabarito oficial, o item está errado. Postagem em rede social. Documentos são dados não estruturados. Então, o item está errado. Próxima. Arquivos XML, CSV e JSON são exemplos de dados estruturados. Só um detalhe. Aqui nem precisaria saber sobre o CSV, né? Porque nós já sabemos que o XML e o JSON não são dados estruturados, eles são semi-estruturados. Só por esse motivo, já daria para marcar o item como errado. Agora, o que é esse CSV? São dados, a sigla, né? CSV, são dados separados, são valores separados por vírgula. Embora não seja necessariamente uma vírgula. O correto é você entender que o CSV é que os valores são separados por algum delimitador. Geralmente, esse delimitador é uma vírgula, mas pode ser ponto e vírgula, pode ser também outros caracteres. Então, eu posso ter um texto basicamente assim, ó. Vou dar um exemplo aqui, ó. Eu poderia ter um texto assim, ó. Rafael, ponto e vírgula, informática. Então, eu tenho aqui dois valores separados por um delimitador, que no caso aqui é o ponto e vírgula. Se, por exemplo, eu quiser transformar isso aqui em uma tabela, eu posso usar o delimitador como uma ideia de coluna. Então, transformando isso aqui em tabela, eu teria aqui Rafael, ó, ficaria assim, ó, transformando em tabela, ficaria assim, ó, Rafael, informática. Por quê? Porque eu coloquei Rafael, ponto e vírgula, informática. Esse delimitador, o delimitador, ele separa. O padrão é separar por vírgula, mas não necessariamente a vírgula. Pode ser um outro delimitador. Atenção,
grande parte dos autores trata o CSV como dado estruturado, certo? Então, grande parte dos autores vão trabalhar com esse CSV como dado estruturado. Eu já vi alguns autores colocar como semi-estruturado, mas, assim, de uma forma geral, o que a gente encontra em grande parte da literatura é o CSV como dado estruturado. Então, o CSV sendo estruturado, ainda assim a questão está errada, né? Porque ele coloca todos como dados estruturados. E o XML e o JSON, eles são semi-estruturados. Então, gabarito oficial dessa questão, o item está errado. Vamos avançar. Dados não estruturados são aqueles que, desde a elaboração da estrutura, são pensados estritamente com uma finalidade. Essa aqui é muito fácil, né? Claro que isso aqui está errado. Já começa aqui, desde a elaboração da estrutura. Mas que estrutura? Se os dados são o quê? Não estruturados. Então, essa aqui é fácil, está totalmente errada essa questão. Ok? Vamos avançar. Dados de redes sociais são exemplos de dados não estruturados. Agora o item está o quê? Correto. Quando você posta algo na rede social, no Instagram, por exemplo, uma foto, um vídeo, ali se tratam de dados não estruturados. O item está correto. Vamos avançar. Agora, vamos começar a estudar o conceito de Big Data. Talvez alguns de vocês aqui talvez já tenham tido aulas sobre isso, alguns estão vendo a primeira vez, outros já vêm estudando há mais tempo, e quem já vem estudando há mais tempo, com certeza já estudou algo referente a Big Data, porque hoje é algo que está em evidência, né? Agora sim, eu recebo às vezes muitas dúvidas de alunos, né? E uma dúvida interessante é que geralmente chega mensagens do tipo: professor, Big Data é um software? Big Data é um equipamento? Big Data é um servidor? O que representa? O que é Big Data? Eu até coloquei aqui que não existe uma definição singular para a terminologia Big Data, sendo possível encontrar diversas formulações propostas por estudos e publicações recentes. Aí o que eu fiz? Eu vou trazer para vocês aqui algumas das definições que já foram cobradas em provas anteriores. Então, como é que a gente pode definir Big Data, né? Big Data refere-se a um conjunto de dados. Olha que informação importante. Cujo tamanho está além da capacidade de ferramentas típicas de softwares de bancos de dados. Ou seja, quando a gente começou a ter que manipular dados em grandes volumes e com alta complexidade, os sistemas tradicionais começaram a entrar num grande problema, né? Porque quando eu tenho dado, por exemplo, não estruturado, e eu só uso um banco de dados relacional, eu tenho um problema, porque o banco de dados relacional ele foi pensado para dado estruturado. Não, mas eu estou aqui com um grande volume de dados não estruturados. Então, a gente precisa de soluções de Big Data. E quando eu falo Big Data, eu estou me referindo não só a um conjunto de dados, mas uma série de tecnologias, né? Olha essa outra definição, ó. Big Data refere-se a dados extensos
que se caracterizam por volume, variedade, velocidade e, em algumas definições, variabilidade, exigindo abordagens escaláveis para processamento, análise e armazenamento. De novo, a ideia de dados extensos. Há uma complexidade para trabalhar com isso. Big Data é um conjunto de tecnologias para capturar, armazenar, modelar e gerar informações úteis. Olha que definição importante. Big Data não é um software. Big Data não é um equipamento. Big Data é um termo. E esse termo representa o quê? Um conjunto de tecnologias. E essas tecnologias foram sendo criadas para que a gente consiga trabalhar com um grande volume de dados e dados de um alto nível de complexidade, já que grande parte dos dados que o Big Data manipula, grande parte dos dados são dados não estruturados. Daí a necessidade de novas tecnologias. Outra definição: Big Data é definido como ativos de informação de alto volume, de alta velocidade e de alta variedade, que demandam por formas inovadoras e rentáveis de processamento de informação para uma melhor percepção e tomada de decisão. Outra definição: Big Data é um conjunto de dados grandes e complexos que não podem ser processados por bancos de dados ou aplicações de processamento tradicionais. Então, observe essa definição, porque ela cai muito em prova. Big Data tem relação com dados? Tem. Mas não é só com dados, é um conjunto de tecnologias. E essas tecnologias vão permitir que a gente trabalhe com uma grande quantidade de dados e com um alto nível de complexidade, porque não é fácil trabalhar com dados não estruturados. E as soluções de Big Data, elas foram criadas especialmente para isso, para lidar com todo tipo de dado. Outra definição: Big Data não se refere apenas aos dados, mas também às soluções tecnológicas criadas para lidar com esses dados em quantidade, variedade e velocidade bastante significativos. Então, eu espero que com essas definições que eu acabei trazendo aqui, você tenha chegado à conclusão que Big Data não é um software, Big Data não é um equipamento, não é um servidor. Big Data é um conceito, é um termo que não só está relacionado a dados, mas também a soluções tecnológicas que possibilitem trabalhar com grandes volumes de dados de um alto nível de complexidade. Isso é Big Data. Jonathan, pode perguntar. Boa tarde, professor. Desculpe a Ah, interrupção com a dúvida, depois eu esqueço. Eu visualizo variedade, tamanho, etc. e tal, mas como assim velocidade relacionada a dados? Um exemplo. Essa pronto, dimensão de velocidade relacionada a dados eu não consegui captar. pronto. Nós vamos já chegar aqui, ó. Os Vs do Big Data. Ah, ok, Aí você vai, desculpa. aí eu tiro a tua dúvida. Ok. Mas a sua dúvida é Beleza, muito desculpa. importante. É porque Você, captei ali, mas velocidade relacionada a dados eu não entendi. Beleza. pronto. Mas a gente chega já nessa parte. Mas Aí está. foi bom você ter feito essa interrupção para a gente começar a entender que existem muitas variáveis que estão Hum, relacionadas ao Big Data.
E aí vão surgir os Vs de Big Data. Se a gente der uma olhada aqui, ó, a gente começa a ver aqui alguns Vs, ó, volume, velocidade, variedade. Tem outra aqui, tem uma outra definição que fala aqui sobre variabilidade. Então, são os Vs do Big Data. Vou logo antecipar. Esses Vs são as propriedades, né? São características, melhor dizendo, características do Big Data. A gente vai ter que estudar cada uma delas. Inicialmente, a literatura trabalhava com 3 Vs. Com o passar do tempo, esses Vs foram aumentando. A gente chega já nessa parte, mas é importantíssimo. Grande parte das questões relacionadas a Big Data abordam exatamente os Vs. Isso é o que mais cai relacionado a Big Data. A gente chega já nesses Vs. Mas antes, olha só essa questão da banca Sebrasp 2024. Big Data é um conjunto de dados maior e mais complexo de novas fontes de dados que softwares tradicionais de processamento de dados não conseguem gerenciar devido ao seu volume. Big Data é um conjunto de dados maior e mais complexo de novas fontes que softwares tradicionais de processamento de dados não conseguem gerenciar devido ao seu volume. É por isso que eu digo que o Big Data ele trouxe uma nova era de tecnologia, né? São novas tecnologias. Antigamente, os sistemas tradicionais eles não estavam preparados para lidar, por exemplo, com dados não estruturados. E hoje, só o que existem são soluções para lidar com vídeos, com imagens, com áudios, ou seja, tem que saber lidar hoje com dado não estruturado. Só que isso não é um software tradicional, são soluções de Big Data. Gabarito aqui, o item está correto. E o grau de complexidade ele só aumenta, né? Quanto mais dados não estruturados, maior é a complexidade do sistema. Então, o item está correto. Outra questão. Big Data refere-se a uma nova geração de tecnologias e arquiteturas projetadas para processar volumes muito grandes e com grande variedade de dados, permitindo alta velocidade de captura, descoberta e análise. Aqui ele já está entrando nos Vs do Big Data. Eu vou já explicar cada um deles. Mas eu queria destacar só essa parte. Refere-se a uma nova geração de tecnologias, que é exatamente para que os sistemas fossem capazes de lidar com tudo isso. Gabarito oficial, o item está correto. Outra questão, Big Data somente se aplica a dados não estruturados. Muito pelo contrário. Tudo bem que grande parte dos dados manipulados por sistemas de Big Data, grande parte dos dados são não estruturados, mas ele lida com todo tipo de dado. Ele não lida só com o não estruturado. Claro que o foco principal é o não estruturado, devido a ser a grande parte, né? Grande parte dos dados são não estruturados, mas ele lida com qualquer tipo de dado. Portanto, gabarito da nossa questão, o item está errado. Aí vem agora, antes da gente entrar nos Vs do Big Data, a gente vai falar um pouco sobre a importância, né, do Big Data. Muitos dados gerados possuem um tempo de vida curto.
E se não forem, e se não analisados, perdem a utilidade. Nesse caso, os dados podem ser capturados em tempo real e podem ser analisados em seu formato nativo, seja ele estruturado ou não estruturado. E aqui a gente começa a construir uma resposta da pergunta do Jonathan. Ele estava na dúvida, mas o que tem a ver velocidade? A velocidade entra aqui. Em muitos casos, o dado ele tem uma tempo de vida curto, né? Ou seja, a gente recebe um dado e se a gente demorar muito para processar esse dado, aquela informação que naquele momento era muito útil, em outro momento ela perde o seu valor. Então, a velocidade diz respeito ao processamento. É receber dados, processar esses dados e virar e gerar o quê? Informações úteis, gerar insights, gerar resultado. Se a gente recebe os dados, demora muito para processar, talvez, quando ele gerar a informação, aquilo ali já não tenha mais utilidade, porque tudo depende do que nós estamos manipulando. Então, existem sistemas em que a resposta tem que ser dada de forma quase que em tempo real. E, para isso, soluções de Big Data foram criadas. Então, daí a importância do Big Data. Nos últimos anos surgiram tecnologias que permitem processar uma grande quantidade de dados de forma eficiente e com baixo custo. Porque também não adianta ser muito eficiente e ter um custo muito elevado. As tecnologias elas foram avançando e os custos hoje estão cada vez menores. E hoje, como a gente tem muita computação em nuvem, a computação em nuvem ela ajuda a diminuir esses custos. Então, a gente tem que estar sempre em mente de que o Big Data ele tem que oferecer velocidade. E o que é a velocidade? Você recebe um dado, aquele dado precisa ser processado, gerando informação. E isso tem que ser feito de forma muito rápida, eu tenho que ter velocidade. E, dependendo dos casos, quase que em tempo real. Ficou claro, Jonathan? Beleza? E aí nós temos muitos exemplos, né? Vou dar um exemplo. Segurança pública. Hoje, um governo que quer diminuir seu índice de criminalidade, se ele não usar tecnologia, ele está perdido. Então, não vamos entrar em questões políticas, eu vou apenas dar um contexto aqui de como isso aqui é importante para os governos atuais. Porque o que acontece? Ano que vem teremos eleição. E um dos assuntos mais abordados em qualquer eleição é segurança pública. E um governo que chega num período de eleição com um alto índice de criminalidade, a chance daquele governo perder a eleição é gigantesca. E não há efetivo suficiente para estar no nível que é desejável. Então, se nós não temos efetivo suficiente, o que os governos hoje estão investindo? Em tecnologia. Porque a tecnologia ela vai possibilitar, mesmo não tendo um efetivo suficiente, ela consegue trazer excelentes resultados. Vou dar um exemplo. Vou dar um exemplo de Santa Catarina, que é uma das referências nessa parte. Tem um sistema, a Polícia Militar, existe também integração com a Polícia Civil. Olha o que eles fizeram em Santa Catarina. Eles mapearam, vamos pegar o exemplo de Florianópolis, né? A cidade foi mapeada, existe aquele mapa do calor.
aquelas regiões onde você tem o maior índice de criminalidade. Eles espalharam em pontos estratégicos da cidade sensores. O que esses sensores são capazes de capturar? Um exemplo: se alguém fizer um disparo de arma de fogo em uma área mapeada com esses sensores, ao fazer o disparo de arma de fogo, esse som ele é captado por um sensor, que imediatamente leva isso para uma central, onde é feito um processamento e é gerado um alerta que alguém disparou uma arma de fogo. E esse alerta já diz a localização, a geolocalização do disparo. E imediatamente a central aciona a equipe mais próxima daquela ocorrência. Onde é que eu quero chegar? Antes que alguém ligue para o 190, comunicando aquela ocorrência, a polícia já tem essa informação. A polícia já está atuando, porque na hora que ela recebe, e daí a importância da velocidade. Porque se chega um sinal desse, mas leva um tempo para ser processado, e horas depois é que é dado o alerta, aí não adianta. Daí aqui os dados possuem um tempo de vida curto. Esse é um caso claríssimo disso. A ocorrência, ela precisa dar uma resposta imediata. Dispararam arma de fogo. Imediatamente essa ocorrência precisa ser combatida, né? Então, resumindo, graças a sistemas de Big Data, a polícia consegue atuar com inteligência. Antes, alguém tinha que ligar para o 190 para informar a polícia, para a polícia tomar alguma medida. Hoje, não. Com o uso da tecnologia, antes que alguém ligue para o 190, a polícia já tem esse dado, já sabe que aquela ocorrência está em curso. Até a altitude dá para calcular. Por que isso é importante? Porque se esse disparo foi feito em um prédio, é possível ter uma estimativa em que andar foi feito aquele disparo de arma de fogo. Então, é a tecnologia trazendo para a segurança pública soluções para combater o crime, mesmo não tendo um efetivo suficiente para tudo que acontece hoje no país. Claro que cada região, cada cidade tem sua realidade, né? Mas hoje os governos estão investindo muito em soluções de Big Data. Eu costumo dizer, não existe mais combate à violência sem uso de tecnologia. Não existe a menor possibilidade disso acontecer. E, levando isso em consideração também, levando para outra área fiscal. Área fiscal, nós estamos caminhando a passos largos para, daqui a pouco, ser quase impossível sonegação de imposto. Porque é tudo rastreado, é tudo cruzado. Antigamente existia um grande problema, você não tinha uma quantidade suficiente de auditores, de analistas, a Receita não tinha uma estrutura gigantesca para fiscalizar tudo, só que hoje a tecnologia faz o trabalho. Esses dados que são gerados em grande quantidade, eles são cruzados automaticamente, algoritmos trabalhando ali para entender quem é que fez o pagamento, quem é que recebeu, ou seja, todo esse esquema facilmente ele é montado, né? Então, os sistemas de Big Data estão presentes
diretamente com qualquer área fiscal. Porque sem isso aqui, os resultados obtidos seriam bem inferiores ao que nós temos hoje. Claro que ainda tem sistemas sendo melhorados, tem sistemas sendo desenvolvidos, mas a gente está caminhando para praticamente acabar com isso, porque todo mundo hoje faz pagamento em meio digital, né? Então, tudo é rastreado. O sistema cruza automaticamente as informações. Ou seja, é um caminho que não tem volta, né? Inclusive com essa reforma, nessa nova reforma aí tributária, esse novo sistema agora que já é feita a divisão na fonte, né, que é o split, está tudo relacionado a isso aqui. Big Data. São soluções tecnológicas criadas para permitir. Aí é onde entram os Vs. Aí a gente começa agora a entender os Vs do Big Data. Lá no início, quando esse conceito começou a ser trabalhado, os autores só tratavam de 3 Vs: velocidade, variedade e volume. Mas isso já está obsoleto. Não pode mais trabalhar só com 3 Vs. Isso aqui é algo antigo. Lá no início, eram só 3 Vs. Com o tempo, esse conceito foi ampliado. E aí novos atributos começaram a ser atribuídos, né? Aí passamos a trabalhar com conceitos além de volume, velocidade, variedade. A gente começou a trabalhar com veracidade, com valor. Aí começaram a trabalhar com 5 Vs. O que ainda hoje ainda é comum. Você pega ainda muitos materiais que tratam o Big Data com 5 Vs. Mas, não dá para ficar nos 5 Vs. Existem muito mais. Existem materiais aí que trazem uma quantidade enorme de Vs. Mas, assim, o que hoje é consolidado? Os 5 primeiros Vs, que é volume, velocidade, variedade, veracidade e valor, esses 5 não tem o que fazer. Isso aqui é obrigatório. Só que existem também Vs adicionais. Nem todo autor considera, mas tem 2 outros Vs que hoje quase que estão virando unanimidade também, que é a visualização, aí tem a variabilidade, alguns falam em viralidade, mas não é um V muito aceito. Não é todo autor que aceita. A ideia de viralidade na era de redes sociais, os assuntos eles viralizam de forma muito rápida, né? Mas não é todos os autores que trabalham com essa ideia. A gente vai trabalhar com os 5 primeiros e eu vou adicionar mais 2 que são hoje também fundamentais, que é a visualização e a variabilidade. Então, vamos começar a conhecer cada um deles. Volume. Eu acho que é fácil de entender o que é volume. Volume porque esses sistemas foram criados para lidarem com grande quantidade de dados. Se eu tenho uma grande quantidade de dados, eu tenho um grande volume. Então, o volume é uma das características mais intuitivas do Big Data, né? Representando a enorme quantidade de dados que são gerados, capturados. Além do volume, variedade. Esse também despenca nas provas. E cuidado, dá para a gente avaliar a variedade sob 2 aspectos. Existe a variedade no sentido de obter esses dados de diferentes fontes. Vou dar um exemplo. Os sistemas de Big Data, eles não buscam os dados de uma única fonte.
Existem hoje uma grande quantidade de fontes que podem alimentar sistemas de banco de dados, desde banco de dados relacionais a dados que são consultados diretamente da internet. Então, dá para você usar várias fontes de dados para alimentarem sistemas de banco de dados. Então, há uma variedade de onde vêm esses dados. Eles podem estar vindo de um CRM, eles podem estar vindo aí de um ERP, de um banco de dados relacional. Então, dados que vêm de sites na internet. Então, são múltiplas fontes alimentando o mesmo sistema. Isso é um aspecto que eu posso usar para explicar a variedade. Mas existe um outro fator que é o que mais cai em prova. O nome variedade não está relacionado só ao fato desses dados virem de múltiplas fontes. Está relacionado também ao fato de que esses sistemas de Big Data, eles trabalham com todo tipo de dado. Então, há uma variedade. O dado pode ser estruturado, semi-estruturado e, principalmente, não estruturado. Os sistemas de Big Data eles trabalham com todos, com estruturado, com semi-estruturado e, principalmente, com não estruturado. Então, observe que, quando eu falo em variedade, eu posso olhar sobre dois aspectos diferentes. Variedade no fato de ter várias fontes alimentando o sistema de Big Data e também pelo fato dele aceitar todo tipo de dados, seja ele estruturado, semi-estruturado e não estruturado. Até aqui, tranquilo? Todo mundo pegou essa parte aí? Ok? Vamos avançar. Velocidade, de certa forma, expliquei há pouco, né? Velocidade se refere à velocidade em que os dados são gerados. E, atualmente, os dados geralmente são produzidos em tempo real ou quase em tempo real. E, portanto, devem ser processados, acessados e analisados na mesma velocidade, para que tenha algum impacto significativo. Ou seja, não adianta gerar o dado com muita velocidade se o resultado do processamento leva muito tempo. A velocidade é uma das características centrais do Big Data. Aqui estão os 3 Vs tradicionais: volume, variedade e velocidade. Com o passar do tempo, aí veio a veracidade. O que isso quer dizer? Aqui começou a ter uma preocupação. Refere-se à qualidade, confiabilidade e precisão dos dados coletados. Olha o problema. Não adianta você ter um grande volume de dados se são dados inconsistentes, são dados incompletos, são dados que não representam a realidade. Então, não é só ter volume. Não adianta ter volume se esses dados são imprecisos. Então, além de ter volume, velocidade e variedade, a veracidade é extremamente importante, porque ela refere-se à qualidade, confiabilidade e precisão dos dados coletados. Para que o processo de Big Data produza resultados eficientes, é fundamental que os dados sejam verdadeiros e representem a realidade. Dados incorretos, inconsistentes ou incompletos podem comprometer a análise e levar a decisões equivocadas. Então, observe como a veracidade é uma característica extremamente importante. Além disso, temos a variabilidade. Cuidado, atenção. É muito comum confundir
variedade com variabilidade. Não confunda variedade com variabilidade. Deixa eu fazer uma analogia. Vamos supor que você chegue numa cafeteria. E lá você tem vários tipos de cafés. Isso é o quê? Variedade. Você pode chegar lá e você tem vários tipos para você escolher. Isso é variedade. Aí você escolheu um tipo específico. E você adorou o sabor daquele café. Você escolheu um determinado tipo, experimentou e adorou. No dia seguinte, você volta à mesma cafeteria e escolhe o mesmo tipo de café. Porém, hoje, você percebeu um sabor um pouco diferente do que ele estava ontem. Ele sofreu uma variação. O tipo é o mesmo, mas ele sofreu uma variação. Isso é variabilidade. O significado dos dados coletados ele muda constantemente, o que pode gerar inconsistências ao longo do tempo. Essas mudanças incluem não apenas mudanças no contexto e interpretação, mas também nos métodos de coleta de dados com base nas informações que as empresas querem capturar e analisar. Então, assim, existe a variedade, que é a variedade é trabalhar com todo tipo de dado, e a variabilidade seria a mudança constante daquele mesmo dado, né? Então, ele acaba sofrendo uma variação ao longo do tempo. Isso é variabilidade. Isso deve ser levado em consideração. Outro V extremamente importante e cada dia que passa ele se torna cada vez mais comum é a visualização. Hoje, o que mais a gente utiliza nas empresas, enfim, claro que depende de quem, do trabalho que você exerce, mas o que a gente usa muito hoje em dia são os dashboards, né? E o dashboard serve para quê? Para apresentar para você indicadores em tempo real. Muitos executivos hoje eles tomam decisões, eles ficam a todo momento analisando esses indicadores em dashboards que foram construídos especialmente para aquela tarefa. Então, esses dashboards nada mais é do que uma visualização consolidada de vários pontos, de vários indicadores. Então, o V de visualização ele também passou a fazer parte das características do Big Data. Ok? Interessante. Agora que eu percebi aqui, que eu esqueci de colocar o valor. O valor, pessoal, o valor é o resultado de tudo isso. Depois eu preparo aqui e coloco o valor, porque eu esqueci de colocar no slide. Mas o que é o valor, né? O valor é exatamente o resultado de tudo isso. Quando uma empresa ela utiliza Big Data, o que ela quer? Ela quer obter resultados com isso. Então, o resultado é exatamente o ver de valor. É o resultado, são os insights, são as informações úteis que estão sendo produzidas por meio do uso desses sistemas, dessas tecnologias, né? Existe uma ferramenta da Microsoft, talvez alguns aqui já utilizem, que é o Microsoft Power BI. Hoje é uma das ferramentas mais usadas para a construção desses dashboards, né? Microsoft Power BI, né? Você pode... as empresas continuam usando muito Excel ainda, né? Mas o Excel, a partir dos dados gerados no Excel, você pode alimentar o Power BI para que, a partir daí, você possa
construir dashboards, né? Cada vez mais avançados, intuitivos, visualmente falando muito bonitos. Esses dashboards, eles chamam muita atenção na sua visualização. Ok? Então, estão aí os Vs do Big Data. Olha essa questão da FGV 2025. No contexto de Big Data, existe um conjunto de características classicamente reconhecidas e representadas por Vs. Elas foram formuladas inicialmente pela literatura especializada em Big Data em um número de 3 e, posteriormente, ampliadas por outros autores, considerando a descrição das características dos dados e de seus desafios técnicos. Assinale a opção que não representa um V válido associado ao conceito de Big Data. Variedade é um V aceito. Opa. Variedade é um V aceito. Velocidade também. Veracidade também. Volume também. Agora, viabilidade ainda não. Esse V não é tratado aqui dentro dessas literaturas associadas a Big Data. Variedade, velocidade, veracidade, volume. Aqui faltou valor, se a gente quisesse ampliar, visualização, variabilidade, tudo isso aqui seria aceito, né? Mas viabilidade não. Beleza? Então, está aí a resposta alternativa, letra D. Outra questão, FGV 2025, auditor de controle externo. O que vocês marcariam aí? B também. Confiabilidade dos dados e influenciando a pressão dos resultados de análise. A Beleza, estava cidade só é isso. respondendo aqui uma. Vamos lá, né? Ó, de novo, o que chama atenção, as duas questões são de 2025, né? E o que chama atenção na questão anterior e nessa aqui é, de novo, ele ter colocado que inicialmente eram 3 Vs, né, com o avanço da área, novos Vs foram incorporados para ampliar essa definição. Um desses novos Vs é a veracidade. Assinale a opção que melhor define o conceito de veracidade. A veracidade representa a relevância e utilidade dos dados para uma solução. Não é isso que trata a veracidade. A veracidade diz respeito à qualidade, à confiabilidade, né? A relevância, a utilidade dos dados para uma solução seria o valor, que seria o resultado, né? Correto? A veracidade diz respeito à rapidez com que esses dados são coletados, analisados e empregados. Aí a velocidade. A veracidade está relacionada com a diversidade de formatos. Um dado pode ser estruturado ou não estruturado. Isso é a variedade e não a veracidade. A veracidade diz respeito à confiabilidade dos dados, influenciando a precisão dos resultados da análise. Está aqui a resposta. Alternativa, letra D de dado. A veracidade está relacionada com a quantidade massiva de dados. Aí é volume, né? Aí seria volume. Portanto, letra D de dado. As duas questões aí que a gente acabou de resolver, 2025 FGV. Próxima.
É errado. Não tem nada a ver com o conceito de variedade. Mas lembra que a variedade ela pode ser analisada sobre dois aspectos. Eu posso analisar a variedade pelo fato dela trabalhar com qualquer tipo de dado, mas eu também posso analisar essa variedade no fato de que esses sistemas de banco de dados, esses sistemas de big data, eles não são alimentados só de uma única fonte. Eu consigo extrair dados de diversas fontes, inclusive da internet. Né? Eu posso trazer dados, cotações do dólar, enfim, de informações de internet, além dos sistemas de bancos de dados tradicionais. Né? Então, olha o que a Sebrasp diz aqui. Ó. Variedade em Big Data refere-se à quantidade de fontes que geram os dados com potencial de serem altamente desestruturados. Então, eu tenho, sobre uma das perspectivas que eu posso analisar a variedade, várias fontes de dados alimentando os sistemas de banco de dados, os sistemas de Big Data. Com um detalhe: embora ele trabalhe com qualquer tipo de dado, grande parte dos dados que ele manipula, a grande maioria são dados o quê? Não estruturados. A banca Sebrasp considerou o item aqui como correto. Ela fez questão de associar a variedade ao fato de que ela busca os dados em diversas fontes. Há uma variedade de fontes. É a única forma de interpretar a variedade? Não. E outra, ele diz que os dados gerados têm um potencial de serem altamente desestruturados. Mas ele não disse que eles serão sempre desestruturados, porque o Big Data trabalha com tudo. E isso é variedade, né? Trabalha com estruturado, não estruturado, semi-estruturado. Então, o gabarito dado pela banca aponta o item como correto. Essa era a interpretação que ele queria que o candidato tivesse no dia da prova. Eu Conseguiram interpretei acompanhar essa que ele, explicação? sim, é que eu tinha interpretado que ele tinha especificado que a variedade se tratava apenas de dados que gerassem o potencial de ser altamente desestruturados e não outros. Mas é questão de E interpretação em português mesmo. Porque o esse potencial foi o que ponto, me derrubou aí. pronto. Esse ponto é interessante, porque é um jogo de palavras, né? Sim, Se a gente colocasse aqui apenas, somente, aí o item ficaria errado. sim. Porque ele não trabalha apenas com dados desestruturados. Ele trabalha com tudo. Agora, potencialmente, aquilo que ele mais trabalha, e não só isso, aquilo que ele foi especialmente projetado para trabalhar com dados o quê? Não estruturados. Entendi. Beleza? Então, é nesse contexto aí. Então, o item está correto. Próxima. Aí eu fiquei confuso no sentido assim, também interpretação. Como ele fala, são conceitos abrangidos na definição de Big Data. Aí, tudo bem, entendendo esses conceitos como características, eu colocaria como correto, né? Porque que a Big Data em si não tem um conceito, como a gente viu lá anteriormente, bem definido. Aí eu iria por essa via, já Entendi, mas é trabalhando com isso a mesmo. pegadinha da outra, né?
Agora, é que às vezes, numa dessas aqui, o que chama atenção aqui? Essa questão é de 2024, né? E o que chama atenção? A maioria das questões só trabalham com 5 vezes. A maioria. E aqui a banca Sebrasp ultrapassa esses 5 vezes, né? Porque é volume, variedade, velocidade, valor, veracidade, variabilidade e visualização. Ou seja, nós temos aqui quantos? 7 vezes, né? Então, ela fugiu do convencional. Todo livro hoje que você pegar, toda literatura que você pegar de Big Data, ele vai tratar dos 5 vezes. Além dos 5, aí depende do autor, depende da interpretação. Não é algo assim amplamente aceito. Porém, esses 7, visualização, nem todos aceitam. Mas, ao mesmo tempo, a tendência é ele também ser amplamente aceito, porque hoje é a nossa realidade. Né? O que adianta você gerar resultados se esses resultados não são facilmente interpretados? Né? Porque a visualização é exatamente isso. A visualização é uma facilidade que foi criada para exibir resultados gerados pelos sistemas. Só que de forma intuitiva, visual, de fácil interpretação. Né? Então, nesse caso aqui, a tendência é que visualização passe a ser tratado agora, assim como a gente aumentou de 3 para 5, a tendência é que a gente comece a trabalhar com uma quantidade maior, provavelmente 7 vezes, né? Que são exatamente esses 7 aqui, que são os mais citados em prova. O gabarito aqui, o item está correto. E aí teve a pergunta do Alex, que ele disse que ele estava dirigindo e não entendeu bem a questão da variabilidade. Alex, o mesmo dado, ele pode, com o passar do tempo, ele pode sofrer mudanças. Então, qual é a ideia? É que se o dado ele sofre o significado do dado, o dado ele tem um significado, mas à medida que o tempo vai passando, ele pode mudar. Então, isso pode gerar inconsistências. Né? Isso aí pode mudar o contexto, pode mudar a interpretação. Variabilidade é a ideia de ser variável, né? Ele não é constante. Então, sempre uso o exemplo da cafeteria. Por mais que eu escolha o mesmo café, de um dia para o outro, você pode notar uma pequena mudança no sabor, embora você tenha escolhido o mesmo tipo. Mas existem algumas variáveis que podem influenciar no resultado final. Então, a variabilidade é exatamente a possibilidade do dado, o significado do dado mudar com o passar do tempo, dependendo aí de algumas variáveis, né? Então, isso é a variabilidade. Não confunda com variedade. A variedade é o fato de você trabalhar com vários tipos de dados. Dado estruturado, semi-estruturado, não estruturado. Isso é variedade. A variabilidade é o mesmo dado sofrer ao longo do tempo com algumas variações. Né? Ele vai sofrendo mudanças de acordo com o contexto, com a interpretação ao longo do tempo, sofrendo aí variações, né? Daí a ideia de variabilidade. Outra questão. Em Big Data, a premissa volume.
refere-se à capacidade de processar em um ambiente computacional diferentes tipos e formatos de dados, como fotos, vídeos e geolocalização. Isso tem alguma coisa a ver com volume? Nada. Isso aqui está errado. Isso aqui tem relação com a variedade. Foto, vídeo, tudo isso aqui é dado não estruturado. Aí ele fala que é a capacidade de processar diferentes tipos e formatos de dados. Então, isso não é volume, isso aqui seria variedade. Isso aqui seria a variedade. Portanto, o item está errado. Essa próxima questão aqui é uma prova da Polícia Federal e essa aqui é uma das mais fáceis que a gente resolveu até agora, né? As aplicações de Big Data caracterizam-se exclusivamente pelo grande volume de dados armazenados em tabelas relacionais. Está tudo errado. Primeiro, que não é exclusivamente. Segundo, a ideia das aplicações Big Data é exatamente não trabalhar com tabelas relacionais. Porque as tabelas de bancos de dados relacionais é só dados o quê? Estruturados. E as soluções de Big Data elas precisam trabalhar com qualquer tipo de dado. Então está tudo errado aí. E, inclusive, quando você tem palavras como essa aqui, fica até muito fácil, né? Se você fizer um levantamento estatístico, palavras como apenas, somente, suficiente, geralmente, né? Esses gabaritos eles estão o quê? Errados, né? Apenas, somente, sempre, obrigatoriamente, exclusivamente. Normalmente, o gabarito dessas questões, o item está errado. Claro, tem as exceções, mas estatisticamente falando, a diferença de gabarito, quando tem palavras assim como somente, obrigatoriamente, necessariamente, exclusivamente, o gabarito de uma questão dessa ser dado como correto acontece, mas é a minoria. A grande parte dos gabaritos nesse tipo de questão acabam apontando o item como errado. Isso é uma característica marcante da banca Sebrasp, né? Quando você estuda muito e resolve muitas questões da banca Sebrasp, você começa a compreender o padrão da banca. E é muito comum você, às vezes, acertar a questão, não porque necessariamente você sabe aquele conteúdo, mas você compreendeu o padrão da banca. E isso facilita demais na hora de tomar a decisão se o item está errado e o item está correto. Se é para marcar uma questão dessa aqui, só enxergar a palavra exclusivamente já me dá uma probabilidade muito alta desse gabarito estar errado. Pode acontecer dele ser correto? Pode, mas estatisticamente falando, a probabilidade é muito menor. Então, isso tem que ser aplicado numa situação de prova. A gente tem que aprender esses padrões, né? Nesse caso aqui, o item está errado. Próxima. No que se refere aos 3Vs do Big Data, o termo volume refere-se a dados que, atualmente, não são estruturados nem armazenados em tabelas relacionais.
o que torna a sua análise mais complexa. O item está o quê? Errado, né? Porque isso não é volume. O volume refere-se à quantidade. Quando ele fala, refere-se a dados que atualmente não são estruturados nem armazenados em tabelas relacionais, ele está relacionando isso não a volume. De novo, isso seria variedade. O fato de trabalhar com qualquer tipo de dado, principalmente com o não estruturado, o que aumenta demais a sua complexidade. O item está errado. Próxima. Mudando de assunto agora. Dessas questões, ficou alguma dúvida? Tranquilo aí? Vamos entrar numa parte muito interessante para a gente já ir para a reta final da nossa aula. Essa parte aqui é muito interessante, cai muito em prova. São os tipos de análise do Big Data. Em um cenário onde o volume de dados cresce de forma exponencial, não basta apenas armazenar informações. É fundamental transformá-las em conhecimento útil para apoiar a tomada de decisões. Nesse contexto, surgem os tipos de análise em Big Data, que representam diferentes níveis de maturidade na exploração dos dados. Cada tipo de análise corresponde a uma pergunta de negócio específica. Olha que interessante. Cada tipo de análise responde a uma pergunta de negócio específica. A gente vai ter que entender que cada tipo desse de análise tem uma pergunta associada. E a ideia é que cada tipo de análise responda a uma pergunta de negócio específico. Então, vamos lá. São 4 tipos de análise. Nós temos a análise descritiva, a análise diagnóstica, a análise preditiva e a análise prescritiva. Descritiva, diagnóstica, preditiva e prescritiva. Vamos analisar sobre esse aspecto aqui. Você tem aqui o passado e o futuro. Quando eu olho para o passado e o meu objetivo é responder à pergunta: o que aconteceu? Eu estou fazendo uma determinada análise. E essa análise é uma análise descritiva. De novo, eu vou olhar para o passado em busca de informações que possam me mostrar o que aconteceu. Então, quando o meu objetivo é responder à pergunta: o que aconteceu? Que tipo de análise eu estou fazendo aqui? Eu estou fazendo uma análise descritiva. Eu estou olhando para o passado, obtendo dados e informações que possam fundamentar a minha resposta para responder à pergunta: o que aconteceu? Isso é uma análise descritiva. Só que, às vezes, eu quero responder também uma outra pergunta, que é: por que aconteceu? Aí, quando você busca responder a pergunta, por que aconteceu? Aí é uma análise diagnóstica. E, de novo, você continua olhando para o passado para obter informações e fundamentar suas respostas, para responder às perguntas: o que aconteceu e por que aconteceu. Aí tem a análise descritiva e uma análise diagnóstica. Até aqui, tranquilo? Ok? Tudo certo aí?
Porém, nem sempre eu vou ficar olhando só para o passado. Muitas vezes a gente olha para o passado para usar isso como uma forma de projetar o futuro. Quando a gente começa a olhar para o futuro, o que, que a gente começa a querer fazer? Predições, previsões. E quando o objetivo é responder a pergunta, o que pode acontecer, aí já é uma análise preditiva. O que pode acontecer? Tem alguns materiais que colocam a pergunta, o que vai acontecer? Eu discordo um pouco, porque ninguém tem bola de cristal, né? O que vai acontecer. Não é o que vai acontecer, é o que pode acontecer. Porque eu não tenho como cravar que aquilo ali vai acontecer, mas há, muitas vezes, uma alta probabilidade de acontecer. A gente começa a trabalhar aqui com aprendizado de máquina, com estatística, com uma série de situações que vão nos ajudar a responder a pergunta: o que pode acontecer? Então, olha só, até então, a diferença. Uma coisa é você olhar para o passado para responder perguntas: o que aconteceu e por que aconteceu. Aí é a descritiva e a diagnóstica. Mas quando eu olho para o passado, aprendo padrões e uso isso para projetar cenários futuros, para responder a pergunta: o que pode acontecer, aí já é uma análise preditiva. Até aqui, tranquilo? Todo mundo conseguiu acompanhar? E tem mais um tipo de análise que essa é mais profunda que a preditiva, que é o que toda empresa, todo órgão público, todo mundo busca, que é uma análise prescritiva. Não é só dizer o que vai acontecer. A prescritiva é o que deve ser feito. Ou seja, quando você começa a fazer recomendações, essa análise não é preditiva. Quando você começa a recomendar, aí já é uma análise o quê? Prescritiva. Ficou claro para todo mundo isso aí? Então vamos lá, só para deixar claro. E só antes disso, até fazendo uma analogia, né? O nome análise prescritiva dá para a gente fazer uma analogia muito simples. Um médico, quando ele descobre a doença de um paciente, o que, que o médico faz? Prescreve um tratamento. E o que é prescrever o tratamento? É dizer o que, que deve ser feito para que aquele problema seja resolvido. E é isso que a análise prescritiva faz. Ela busca responder a pergunta: o que deve ser feito? Então, aqui estão as 4 perguntas que vocês, a partir de hoje, quem está estudando isso aqui a primeira vez, quem já vem estudando isso aqui há mais tempo, está revisando, está vendo coisas que já deve ter visto em outros materiais, enfim. Mas quem está vendo a primeira vez tem que guardar essas 4 perguntas. O que aconteceu? Por que, que aconteceu? O que pode acontecer e o que deve ser feito. Cada uma delas associada a um tipo de análise. O que aconteceu? Análise descritiva. Por que, que aconteceu? Diagnóstica. O que pode acontecer? Preditiva. E o que deve ser feito? Aí já é uma análise prescritiva. Eu já deixei no material de vocês, basicamente, um resumo do que é cada uma delas, né? Aí a descritiva, a diagnóstica, a análise preditiva e a análise prescritiva. Estão os 4 tipos de análises estão aí no material.
Para a gente ir para as questões, já caminhar para o final da aula, eu quero trazer dois conceitos que a gente vai estudar isso em outro momento, mas eu queria logo antecipar. Muitos de vocês aqui já devem ter escutado falar em ferramentas de BI e ferramentas de BA. Qual é a diferença? BI é o Business Intelligence, que é um conjunto de tecnologias, processos e ferramentas utilizados para coletar, organizar, analisar e apresentar dados históricos, com o objetivo de apoiar tomada de decisões estratégicas. Atenção, o foco do BI está em relatórios, dashboards e visualização de dados, para entender o passado e o presente da organização. Se a ideia do Business Intelligence é entender o passado e o presente, qual é o tipo de análise que a gente faz em BI? O tipo de análise que a gente vai fazer, o BI entra aqui, ó. O BI é quando você faz análises descritivas e análise o quê? Diagnósticas, para entender o passado e o presente. O que está acontecendo? Por que aconteceu? O que aconteceu? Aqui a gente está falando de business intelligence, inteligência dos negócios. Mas quando a gente começa a projetar o futuro, aí aqui a gente começa a usar o termo de business analytics, conjunto de métodos analíticos avançados, incluindo modelagem preditiva, estatística e aprendizado de máquina, voltado para identificar padrões e prever tendências e otimizar decisões futuras. O BA vai além do BI, ao buscar entender o que pode acontecer. Então, aqui, ó, o esquema muda. Ó. Aí, aqui, a ideia não é mais ferramentas de business intelligence. Aí, aqui já é business analytics. Essa é a ideia e essa é a diferença desses dois termos. Todo mundo entendeu isso aí? A ideia é tudo é perspectiva, né? Uma coisa é você olhar para o passado, outra e olhar para o passado para entender o que aconteceu, entender o que está acontecendo agora. Outra coisa é você olhar para o passado, aprender com o passado e projetar cenários futuros. Como é que isso cai em prova? Olha essa questão 2025, Sebrasp. Ó, grandes volumes de dados frequentemente revelam padrões e tendências que são valiosos para análises preditivas e tomadas de decisões, facilitando a antecipação de comportamentos futuros e permitindo melhorar a alocação de recursos e planejamento. O item está o quê? Correto. Se é uma análise preditiva, é o que pode acontecer. Então, o item está correto. Comportamentos futuros, né? Está correto. Próxima.
Olha aí, ó, análise de dados descritiva refere-se ao tipo de análise que se baseia em técnicas estatísticas e mineração de dados. Olha aqui, ó, para prever o que vai acontecer. Isso não é análise descritiva. Isso aqui, provavelmente, se tivesse preditiva, a banca marcaria como correto. O que eu não gosto muito é essa ideia de prever o que vai acontecer. Eu diria que é prever o que pode acontecer, né? Mas é muito comum, às vezes, você encontrar na literatura essa ideia de prever o que vai acontecer e associar a uma análise o quê? Preditiva. E não análise descritiva. O gabarito está errado. Próxima. E aí? A análise preditiva se diferencia da análise prescritiva de dados, porque a primeira tem o objetivo de determinar as consequências das decisões tomadas, enquanto a segunda utiliza os fatos do passado para visualizar e prever eventos futuros. Ó, a segunda utiliza fatos do passado para prever, para visualizar e prever eventos futuros. A segunda aqui, pelo que está estruturada a questão, a segunda seria a análise o quê? Prescritiva, né? Só que essa ideia de usar fatos do passado para visualizar e prever eventos futuros, essa é a ideia de uma análise o quê? Preditiva. O que a gente percebe aqui é que a Banca Sebrasp acabou trocando, né? Então, aqui não seria a segunda, aqui seria a primeira, né? Essa primeira análise, ela utiliza fatos do passado para visualizar e prever eventos futuros. Isso aqui é uma análise preditiva. Só que ele está dizendo que isso aqui é uma análise prescritiva, o que torna o item o quê? Errado. E quem vai recomendar as ações não é a preditiva. Quem recomenda ações é a prescritiva. Então, ele acabou invertendo aí, o item está errado. Próxima. Na análise preditiva, ocorre a geração de um conhecimento obtido de experiências anteriores para ser aplicado em situações futuras. Preditivo, predizer, prever cenários futuros. Gabarito, correto. Tá certa a questão. Beleza? Vamos avançar. Próxima. Em Big Data, a análise preditiva visa recomendar ações específicas. Só esse trecho aqui, a gente já pode parar e marcar o item como errado. Porque recomendar ações específicas não é a preditiva, é a prescritiva.
é a análise prescritiva, que visa recomendar ações o quê? Específicas. Gabarito, o item está errado. Ficou claro para todo mundo aí o erro aqui dessa questão? Quem visa recomendar ações não é a preditiva. A preditiva diz o que vai acontecer, ou melhor, o que pode acontecer. Agora, quem vai recomendar ações é a prescritiva. Próxima questão. A análise de dados preditiva baseia-se em técnicas de estatística para determinar o que é mais provável de acontecer, por meio da utilização da mineração de dados, e pode prever se um cliente está propenso a se mudar para um concorrente. Ou seja, é o que pode acontecer. Isso é análise preditiva, gabarito oficial, o item está correto. Próxima. Em uma abordagem de analytics, a análise descritiva permite que eventos futuros sejam previstos com base em dados históricos de algoritmos de machine learning. Tudo errado. Primeiro, que a análise descritiva não pode ser cobrado dentro de analytics, né? A análise descritiva ela está relacionada ao BI, a Business Intelligence, e não ao BA, né, que é o Business Analytics. Então, já seria o primeiro erro, não é analítico. E outra, a descritiva permite que eventos futuros sejam previstos. Não. Para prever o que pode acontecer é a preditiva. Portanto, está tudo errado. Próxima. A análise descritiva tem como objetivo responder à pergunta o que aconteceu, ao passo que a análise diagnóstica visa responder à questão por que isso aconteceu. Perfeito, é isso mesmo. O item está correto. A descritiva, o que aconteceu, e a diagnóstica, por que aconteceu. Correto. Próxima. É a última, por sinal, aí, ó. No armazenamento de dados em Big Data, o valor é o critério que observa a integração de informações coletadas em diferentes fontes, com vistas a enriquecer as análises. Não, o valor é o resultado da aplicação. São as informações geradas, é o insight. Então, observe a integração de informações coletadas. Essa ideia de integração de diferentes fontes é a variedade. Não é a veracidade, viu, Érica? É a variedade.
diferentes fontes, né? Integradas. E o valor seria o resultado final. Então, o gabarito aqui, o item está errado. Beleza? Tudo certo, pessoal? Fechamos essa parte. Próxima aula, a gente vai continuar nesse universo ainda. Tem muita coisa para a gente estudar, tá certo? Então, nesse caso aqui, a gente ainda tem algumas coisas para tratar, só que já, próxima aula, a gente já vai avançar, a gente vai falar de mineração de dados, tem muita coisa interessante aí para a gente analisar a próxima aula. Beleza? Todo mundo conseguiu acompanhar bem? Deixa eu só finalizar aqui a gravação e aí eu abro para perguntas aqui para vocês, beleza?